Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida neste dia de hoje. Porque sabemos que é a partir da palavra que Deus vai liberar para mim e para você que nós vamos vencer, todas as adversidades que porventura vão se levantar contra a nossa vida hoje. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, dai-nos a revelação da Tua palavra. Cumpra, Deus, em nossa vida o Teu querer, o Teu plano. Precisamos somente ouvir a Tua voz e entender o que Tu queres de mim, o que Tu queres de nós, Pai. Fale aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje, nossa leitura vai iniciar aqui no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 1, e o versículo é o 18. Mas vamos entender, o que se passou um pouquinho antes do 18, para que nós possamos dar continuidade e que nós consigamos entender, o que está sendo dito. Quando você inicia a leitura, do capítulo 1, a gente percebe que Deus ele fala, que o povo, não conhece a Deus. E ele usa um exemplo dizendo que o boi, ele conhece, o seu dono, o jumento, ele conhece o seu possuidor, mas o povo, aquele povo, que é o povo de Deus, eles não conhecem a Deus, eles fazem coisas, que Deus não gosta, eles fazem coisas que Deus não se agrada, eles reclamam, eles murmuram. Então, há pontos, a qual Deus fala que quando eles clamam a Deus, ele não ouve, Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele não gosta de murmuração. Deus ele não gosta, de reclamação, Então nós sabemos que para Deus ouvir, a nossa oração e para nós termos respostas, das nossas orações, nós precisamos fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é agradável ao Senhor. Se eu e você estivermos orando, mas estamos fazendo coisas erradas, nós estivermos orando, mas estamos no pecado, no erro, errando e se deliciando dele, porque há uma diferença entre você errar, entre você pecar involuntariamente, ou seja, quando você não teve a intenção, você não queria, mas aquilo aconteceu. É uma coisa, você chega para Deus, você pede perdão e Ele te perdoa. Outra coisa é você fazer aquilo e não se preocupar, se aquilo ali é o que Deus quer que você faça, está fazendo errado, mas não se preocupe em saber se é o certo, se é errado. Então, há uma diferença, a respeito disso. Então, tanto é que chega um ponto que Deus ele fala, que é para eles não fazerem aquilo que eles estão fazendo, e há alguns momentos que Deus ele compara, usando o profeta Isaías, há uma comparação, entre as atitudes, as coisas a qual eles estavam fazendo. Há um momento a qual eles são comparados à cidade de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que a cidade de Sodoma e Gomorra ela foi destruída totalmente, Então aí ele é onde que nós vamos aqui continuar no verso 18, que ele diz assim, vamos ler o 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa
das viúvas. Vinde então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Entende? Né? Eles estavam cometendo pecados, erros, falhas, né? A qual Deus ele não estava agradado nem um pouco, né? E ali o profeta Isaías foi usado por Deus para dizer, né, todas aquelas palavras, né, para aquele povo. E aí ele diz: olha, parem de fazer tudo isso. Parem de fazer tudo isso que vocês estão fazendo, embora vocês agora, nesse momento, estejam sendo comparadas, né, com Sodoma e com Gomorra, né, que fizeram tantas coisas, né, vamos dizer, tenebrosas, e eles não quiseram se arrepender, né? Por isso que foi destruído. Porque quando eu não quero, né, eu tenho essa escolha? Tenho. Mas entenda que Deus ele coloca diante de mim, de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolham, pois, a vida. Porque a escolha é minha, a escolha é sua. Entenda que se eu escolher a vida, eu escolho a vida com Cristo. E se eu escolho a morte, eu escolho não andar com Cristo. E se eu escolho não andar com Cristo, após ele dizer escolham, pois, a vida, porque Deus ele nos dá uma sugestão. Ele não nos obriga. Ele sugere para mim e para você, que é para eu e você escolhermos a vida. Escolhermos andar com ele. Mas ainda assim, se nós escolhermos a morte, nós precisamos entender. Porque lá no finalzinho diz que quando você escolhe a vida, você está escolhendo as bênçãos de Deus. Quando você escolhe a morte, você está escolhendo a maldição. Mas tem um porém. Virá sobre ti e sobre a sua descendência. Entenda, é sobre você e sobre a sua descendência, ou seja, eu e minha casa. Se eu escolho a vida virá para mim. É uma promessa de Deus que virá também sobre minha casa, a minha descendência e meus filhos. E se eu escolher a morte, virá sobre mim e sobre os meus filhos. Então nós precisamos entender. Só que Deus, ele usa, né, a boca do profeta Isaías para falar, olha, ainda assim, ainda com essa quantidade todas de erros, de falha, de pecado, ainda assim, se vocês se arrepender, se vocês praticarem o que é certo, o que é justo, o que é bom, cuidar dos órfãos, olhar as causas das viúvas, fazer aquilo que Deus quer que façamos. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, para nos livrar das nossas falhas, dos nossos erros. Aqui ele é bem claro, né? Que ele diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, entenda? Por maior que foi o erro, o pecado, a falha, aí ele diz, eles se tornarão brancos como a neve. Ele pode estar escuro, tanto que for. O coração, ele pode estar tampado, tenebroso. A partir do momento que eu volto o meu pensamento, o meu coração para Deus, e eu peço para Deus perdão, não importa de que maneira, de quantos foram os meus erros, minhas falhas. Entenda que quando o salmista,
né? Davi, quando Davi ele errava, quando Davi ele pecava, né? Nós aprendemos com ele que quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós humilhamos-nos na presença de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa quantos foram suas falhas, não importa quantos foram os seus pecados, não importa se eles estão vermelhos como sangue, escuros, né? Não importa. Você pode estar toda coberta de pecado, você pode estar todo coberto de erro, de falhas, sabe? De blasfêmias, de injúrias. Mas se você se arrepender, se você abrir o seu coração, se você confessar para Deus que você não quer mais, que agora você quer fazer o que é bom, que agora você quer fazer o que é certo, que agora você quer ser renovado, revestido. Então Deus ele fala aqui que ainda que os seus pecados fossem como abras, né? Abras, eu estava olhando as abras como púrpura, né? É uma cor assim vermelha, bem, bem forte. Ele diz que ainda que seus pecados forem assim, ele vai torná-las como a lã, brancas como a lã. Ele vai tornar, né, esse pecado, ou seja, ele vai perdoar. Quando você pedir para Deus o perdão, Ele vai perdoar. Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda que Deus, ele prometeu que ele nunca nos deixaria só. Por mais que nós façamos algo de errado, cometemos erro, cometemos falhas, entenda, Deus está ali. Ele está vendo tudo. E é por isso que ele está dizendo para mim e para você, olha, seus pecados, eles podem ser aqueles pecados mais sujos, mais vermelhos, os piores pecados. Entenda, naquela cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, havia mais dois homens, né? Mais dois ao lado de Jesus. Um de um lado, outro do outro lado. Perceba que ele queria um benefício próprio. Queria um benefício próprio. Falou assim, tu és Jesus, tu é o Cristo Salvador, desce daí, salva a tua vida. E salva-nos também. Ele não estava na intenção de que Jesus se salvasse. A intenção dele era desafiar Jesus para que ele descesse e salvasse ele. Mas entenda, aquele que estava do outro lado, ele disse, olha, eu e você, nós cometemos erros. Nós merecemos estar aqui nessa cruz pendurado. Mas ele, em outras palavras, eu não ouvi ninguém acusar ele de nada que fosse uma acusação plausível, que realmente houvesse uma prova de que ele fez algo de errado. Entenda, um coração convertido, um coração arrependido. Fala, olha, aquele homem, para ele ser condenado a uma morte de cruz, ele fez muitas atrocidades. Jesus estava sem nenhum pecado dele, mas ele estava carregando o meu e o seu pecado naquela cruz. Por isso ele ficou quieto. Por isso ele não abriu a boca, a não ser quando ele perdoou aqueles que estavam o matando. E aquele homem que estava ao lado dele, né, aquele que estava do lado, que disse, olha, nós merecemos, ele não. Jesus virou para ele e disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenda,
um coração voltado para Deus, um coração quebrantado, né? Deus, ele nunca vai se afastar desse coração. Deus, ele nunca vai deixar de ouvir a oração de um filho dele que tem o coração quebrantado. Ele só resiste à oração do soberbo, do orgulhoso, daquele que não quer mudar, daquele que não tem vontade nenhuma de fazer o bem, de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração, não importa quais foram os nossos erros, não importa quais foram os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele diz aqui em Hebreus 13, 5, ele diz para nós que Deus, ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Entenda que ele dá uma promessa, sabe? Para mim e para você. Entendemos que quando fazemos a leitura, né, anterior ao verso 5, né, de Hebreus, nós entendemos que ali ele nos ajuda, ele nos ensina, né, ele nos fala que nós precisamos viver acerca da fé, que nós precisamos, né, viver a nossa fé. A fé que é um dom de Deus para a minha vida e para a sua vida. Né? Sabemos que a fé é você acreditar. Primeira coisa que eu e você precisamos saber, precisamos ter dentro de nós é fé. Né? E Deus, ele diz que a fé ele é um dom e que ele já nos deu. Então, muitas vezes tem pessoas que elas estão fazendo coisas erradas, elas estão pecando, elas estão falhando por falta de exercitarem a sua fé. Mas a sua fé, ela está aí, dentro do seu coração. Você só precisa exercitar ela. Quando as lutas vêm, quando as adversidades vêm, é Deus fazendo a sua fé ser remexida. Porque quando vem as lutas, é para você passar por elas. Não é para você desanimar, porque Deus ele não tem prazer em quem recua. Deus ele não tem prazer em quem retrocede. Deus ele não tem prazer naquela pessoa que ela inicia algo e para. Inicia algo e para. Inicia algo e para, não. Deus ele tem prazer naquele que continua, que persevera. E quando ele erra, ele diz, Senhor, me perdoa. Quando eu vi, eu já havia feito. Não importa qual foi o seu erro, não importa qual foi a sua falha. Entenda, Deus ele está sempre junto com a gente. Por mais que o pecado afaste-nos dele, o pecado ele nos afasta de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não está ali. Entenda? Uma coisa é eu estar afastada. Outra coisa é ele não estar ali. Entende? Ele está. Né? E a palavra de Deus diz que quando eu e vocês somos justos, fazemos o que é certo, Deus ele está aqui, dentro de nós, nos ajudando, nos auxiliando. Ele é o nosso Consolador. O nosso Consolador, ele nos mostra, né, o que devemos fazer, né, qual é o nosso erro, qual é a nossa falha, para que eu e você possamos olhar para nós e olharmos e vermos o que nós precisamos melhorar. Então, ele está aqui. Isso é o Espírito Santo, dentro de mim, dentro de você, que Deus colocou, porque ele disse, eu jamais te desampararei. Deus, ele nunca nos deixa. Ele pode estar aqui, impedido, muitas vezes, de agir na nossa vida, se nós não pedimos perdão. Mas a partir do momento que pedimos perdão a Deus, ele entra, ele volta para o nosso coração, e ele nos conduz a fazer o que é certo, novamente, porque ele disse que ele nunca nos deixaria. Nós precisamos crer, acreditar no que ele disse.
E não dizer, não, eu tentei, mas não deu certo, chega, deixa para lá. Não consigo mais. Não. Entenda que Deus ele não tem prazer quando eu e você falamos isso. Mas entenda, Ele não está te deixando. A escolha é sua. É você que está escolhendo deixar a Deus. Entenda. Quando você ir, Ele ainda continua ali. Ele pode não estar dentro de você, porque o mal, o erro, o pecado, a falha, nos afasta de Deus. Mas afastar não quer dizer que Ele não está. Entenda que a partir do momento que você se arrepender, pedir para Deus perdão, o Espírito Santo ele te sela novamente. E se você nunca foi selado, você vai ser. Mas precisamos entender que nós precisamos quebrantar nosso coração, se humilhar na presença de Deus e pedir perdão. E quando nós fazemos isso de todo o coração, nós vamos sentir uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que é só Deus para trazer. Só o Espírito Santo de Deus para colocar isso dentro do nosso coração. Que aquele que está caído possa se levantar, tomar posse daquilo que Deus tem para cada um, se colocar de pé, pedir perdão ao Senhor e continuar a caminhar. Não pare. Nós não podemos parar. Se Jesus tivesse parado hoje, nós não estaríamos aqui. Por amor a Deus, não podemos parar. Por amor a Deus, devemos continuar. Por amor a Deus, devemos abrir o nosso coração, pedir para que Ele retorne. E se Ele nunca esteve, pedir para Ele entrar no nosso coração. Entrar de uma forma a qual nós nunca deixamos antes. Que essa hoje possa ser a sua oração. Que o Espírito Santo continue dizendo aquilo que é necessário ao teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço. Obrigada, meu Deus. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por amar o teu povo de tal forma que nada nos separa do Senhor. Nada nos separa do teu amor. Nada nos separa, Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a não ser nós mesmos. Nós mesmos, muitas vezes, com escolhas erradas. Oh, Pai, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que nós possamos nos arrepender. Abrir o nosso coração, quebrantar o nosso espírito. Oh, Pai, porque sabemos que quando pedimos perdão ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Porque sabemos, Deus, que Tu é um Deus consolador, um Deus que cuida, que zela, que protege. Oh, Deus, obrigada. Obrigada por me dizer, por nos ensinar que quando nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, o Senhor nos perdoa e transforma aqueles pecados em nada. Oh, Deus, agradecemos ao Senhor, Pai. Glorificamos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.